pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em qual horário vocês vão estar assistindo esse vídeo e eu quero agradecer essa oportunidade de poder contar o meu relato, que né, coisas que muitos anos, né, muito tempo. Meu nome é Neuza, eu sou de Minas Gerais, sudeste aqui de Minas Gerais. E assim, a minha história é muito longa, mas eu quero falar para vocês o seguinte: meu relato não é de EQM, não tive EQM. Meu relato é de coisas mesmo, assim, da minha vida, desdobramentos, saída do corpo. Então tem, assim, muitas coisas. E eu acredito que nesse vídeo eu não vou conseguir contar, né, nem a metade, porque hoje eu já estou com 67 anos e são coisas assim que me acontecem desde criança, né? Desde que eu me entenda por gente. Eu me lembro quando eu tinha 2 anos de idade, só para vocês terem uma noção. 2 anos de idade eu me lembro de coisas assim, né? Mas enfim, eu acho que tudo começou quando eu tinha 5 anos. Mas antes disso, de eu contar um pouco do meu relato, eu nunca relatei nada dessas coisas que me acontecem com ninguém. Por quê? Porque as pessoas não acreditam, as pessoas acham que você é doida, que você é maluca. E na minha família eu sempre fui a menininha mimimi, a menininha fresca. Né? Eu via as coisas, falava as coisas e assim, ninguém nunca acreditou. Todo mundo achava que, né, é bobeira, coisa da minha cabeça, que eu sou doida mesmo, não sei o quê, aquelas coisas, sabe, de família. Então ninguém nunca acreditou e, portanto, assim, esses relatos que meu, assim, eu passei tudo no papel. Eu tenho um caderno com quase 300 páginas ou mais, né, de tudo que me aconteceu todo esse tempo. E já falei até pro meu marido, com meus filhos, depois que eu morrer, se eles encontrarem esse caderno, porque eles vão saber de muitas coisas que eles não sabem, né? Mas até hoje também ninguém nunca leu esse caderno, os meus relatos das minhas coisas, né? São coisas que eu carrego comigo, até por conta de que eu tô falando, né? Que as pessoas não acreditam, né? Mas enfim, eu quero ser breve nesse vídeo para não ficar aquele vídeo cansativo, sabe? Muito repetitivo. Então eu quero procurar ser breve, contar a minha história, mas assim, sabe? Resumir, né? E as coisas que eu for assim me lembrando, que são muitas coisas, né? E enfim, então, quando eu tinha 5 anos, eu já comecei a ver, né, algumas coisas e, né, eu falava com minha mãe, mas minha mãe não acreditava, é coisa de criança, né? Criança vê muitas coisas mesmo. Então, assim, ninguém nunca deu muita importância, né? Mas na minha infância eu já via, assim, coisas, eu via sombra, via pessoas, né, que eu não conhecia e, né, não sabia também, eu tinha muito medo e aí eu falava com a minha mãe, né, muitas noites eu via as coisas, eu acordava chorando e falava com a minha mãe e minha mãe achava que eu era uma menina muito fresca, muito chata, até por conta de que eu vim de um relacionamento muito conturbado, meus pais se separaram, nós éramos em 8 irmãos. Então, assim, eu sempre fui a menininha problema, né? A filhinha problema, a filhinha fresca que vê tudo, ninguém nunca vê nada, mas ela vê tudo. E, enfim, e aí eu já trouxe comigo muitos traumas de nascimento, de infância. Meus pais eram muito, mais a minha mãe, né? Muito severa, muito
não sei, de repente, né, segundo, assim, o que eu soube, foi relacionamento com meu pai, que, né, não foi legal, na época era tudo, né, relacionamento arranjado, casamento, tudo. Então, tadinha, minha mãe, ela não era uma pessoa feliz e parece que a infelicidade dela, ela descontava nos filhos, né? E eu fui uma, assim, das ovelhas negras, assim, da família, né? Mas, enfim, o tempo, né, foi passando, a gente morava em São Paulo, e aí meu pai não parava nem aqui em Minas, nem em São Paulo. Aí voltamos para cá, eu tinha 5 anos e aquelas coisas iam acontecendo. E eu era assim uma criança muito triste, medrosa, uma criança assim muito fechada. E, e enfim, né, o tempo foi passando, a gente, né, era de uma família muito humilde, uma família muito pobre, muito assim, foi uma infância muito difícil, né? E enfim, o tempo foi passando e e eu me lembro quando eu tinha. E aí, no decorrer do tempo, né, as coisas iam acontecendo, eu ia vendo essas coisas, e muitas noites eu não dormia, eu via barulho, eu via pessoas, e eu chorava muito. Tinha muito medo do escuro, quando acabava a força eu já começava a chorar, e minha mãe já falava com meu pai, vai lá ver com a menina fresca, essa menina chata, sabe? Eu já começava a chorar de medo, porque se tudo claro eu já via as coisas, no escuro eu tinha mais medo ainda, né? Mas enfim, o tempo foi se passando. Quando eu tinha 9 anos, eu, eu conheci umas meninas, eram 3 meninas. E essas meninas brincavam comigo. Elas vinham na minha casa, brincavam comigo, a gente fazia casinha, tudo. Só que na verdade, essas meninas, elas não, assim, elas não eram daqui, né? E, e a gente ficou muito amiguinha, assim. Elas iam na minha casa, mas assim, na verdade eu não sabia onde elas moravam. Eu não sabia nada. E eu tinha medo de falar delas para minha mãe brigar, que a minha mãe não gostava que a gente brincava com ninguém, não gostava que ninguém, criança em casa para brincar com a gente. E aí, o que que acontece? Mas aí um dia eu falei com a minha mãe, que minha mãe trabalhava e eu com 9 anos ficava com meus irmãos mais novos, que era uma escadinha, né? E aí eu peguei e eu gostava, na porta da cozinha da minha casa tinha um milharal e eu gostava de fazer casinha ali e esperar por essas meninas, né? E aí um dia eu falei delas para minha mãe. Era Três Marias, eu não vou falar o nome delas, mas eram Três Marias. E aí, nossa, eu amava aquelas meninas. E aí eu falei para minha mãe, das minhas coleguinhas, minha mãe falou para mim, se eu ver alguma criança de fora aqui, você vai apanhar. E a gente apanhava mesmo, né? A mãe batia, machucava, sabe? Era assim, muitas vezes por nada até, sem motivo até. Mas enfim. E aí eu nunca eu falei dessas meninas e minha mãe já falou que se ela visse alguém lá, que ela ia me bater e tal. E aí eu não falei mais nada, né? E as meninas iam, a gente brincava, elas iam embora. E quando foi um dia eu perguntei para uma delas. Eu falei, vocês moram onde? Porque assim, eu não tinha amizade com ninguém na rua. Meus irmãos ainda saíam para a rua para brincar, mas eu não saía. E eu tinha, né, uma outra irmã também, minha irmã mais nova tenho, né, e ela era muito pequenininha, então a gente brincava só ali em casa mesmo. E aí eu perguntei onde elas moravam, aí uma delas falou assim, olha, um dia você vai saber, um dia você vai saber, mas agora a gente não vai poder te falar. Eu falei, tudo bem, né, a criança não liga para essas coisas, né, é importante que elas estavam ali, sempre ali, né, comigo, e, e a gente brincava muito, era muito gostoso, né? E para mim o que importava era isso, né? E, enfim, né? Nunca falei nada para minha mãe dessas meninas. Só que era estranho, porque assim, elas chegavam do nada e sumiam assim do nada. Ia embora do nada. E eu nunca reparei por onde elas passavam, que lugar, que rumo de rua que elas seguiam, nada. Né? Eu era muito criança também, ia na escola, tudo. E aí o tempo foi passando. E aí quando eu tinha 14 anos, e eu sempre vendo as coisas, sempre vendo, e eu chorava muito. E aí já com 14 anos eu lembro, a minha mãe começou a me levar numa senhora, uma benzedeira,
por causa desses medos, as coisas que eu via, né? E aí ela falou, aí um dia ela falou para minha mãe, falou, olha, essa menina, ela tem um dom assim muito grande e um dia ela vai poder ajudar muitas pessoas, né? Ela tem uma mediunidade muito bonita. Ela falou para minha mãe, né? Só que a minha mãe nem sabia o que era mediunidade, muito menos eu, né? Eu também não sabia, nem. E aí minha mãe imagina, acha essa menina vai se ajudar ninguém, não sei o quê. Mas aí ela benzia, né? Eu ficava bem uns tempos, depois voltava de novo, sabe? Então era assim, sabe? Era uma perturbação assim total. E isso foi me acompanhando, né? Por anos e anos e anos. Quando eu fiz 16 anos, nós fomos embora para São Paulo. E aí chegou em São Paulo, né? Eu fui trabalhar, eu trabalhava aqui em Minas, né? Nessa época, numa fábrica, né? Pequena, e eu tinha 14 anos. Antes disso, quando eu fiz 14 anos, foi a última vez que eu vi uma das meninas, que as outras eu não vi mais. Elas me acompanharam por longos anos e depois nunca mais eu vi. E a última vez eu vi, eu tinha 14 anos. Eu saí à noite na porta da minha casa, já era uma outra casa, e assim, tinha uma escada para descer na porta da cozinha, tinha uma goiabeira bem grande assim, e naquela noite a lua estava assim muito clara, estava um céu muito azul e aquela lua muito clara. E eu e meu irmão, mais novo que eu, saímos na porta, não sei o que a gente foi fazer lá fora, o banheiro era lá fora. E aí, me parece que ele chamou para mim levar ele no banheiro, que ele é bem mais novo que eu. E quando eu saí na porta, eu vi uma delas embaixo da goiabeira. E aquela, assim, o reflexo da luz, da lua, a lua estava muito clara e batia nas folhas, nos galhos da goiabeira e fazia aquela sombra. E essa menina, ela era bem branquinha, tinha um cabelo loiro, assim, bem cacheado, bem bonito. As outras duas eram morenas, essa já era clarinha. E ela estava embaixo da goiabeira. E quando eu vi, quando eu bati o olho assim embaixo da goiabeira, que eu vi aquela menina, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, me deu uma alegria de ter visto ela, porque fazia muito tempo que eu não via mais, né? E eu fiquei muito feliz. Aí eu chamei o meu irmãozinho e falei para ele. Eu tinha 14, ele tinha 10, ele tinha uns 10 anos. E aí eu chamei ele e falei para ele, olha ali embaixo da goiabeira, né, que coisa linda. E eu me lembro que ela estava com um vestido verde, assim, né, claro, bem claro, e aquele cabelo, aqueles cachos louros, assim, brilhava na claridade da lua. E eu falei, olha, né, ela tá ali. Aí ele olhou e falou assim para mim, ah, isso é doida, que não tem ninguém ali na goiabeira, não sei o quê. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí peguei, entrei para dentro, fechei a porta, deixei para lá. Tudo bem. Aí quando eu fiz 16 anos, a gente foi embora para São Paulo. E aí chegou lá, né, tal, eu tinha 16 para 17 anos e a gente foi em setembro de 75, quando foi em novembro eu fiz 17 anos e arrumei serviço numa empresa. E essa empresa muito grande, uma empresa muito conhecida, eu não vou falar o nome, mas uma empresa muito famosa. E na época trabalhava 15 mil funcionários nessa empresa. E eu saí de Minas, né? Aquela menina boba, aquela menina fechada, né? Aquela menina tímida, caipira, né? E fui trabalhar nessa empresa. Então, assim, a minha irmã já trabalhava lá, minha irmã mais velha morava em São Paulo e já trabalhava nessa empresa. E aí eu fui trabalhar lá. E tive muita dificuldade para me acostumar, porque aqui em Minas eu trabalhava trabalhei em duas fábricas aqui em Minas, mas tinha o quê? 10, 15 funcionários. Lá tinha 15 mil. Então, assim, eu me senti bem perdida, assim, na verdade. Mas, enfim, aí eu comecei a trabalhar tudo, né? Tinha que acostumar, tinha que gostar do serviço, tinha que acostumar, porque logo que a gente foi para São Paulo, meus pais se separaram e eu tinha irmãos pequenos e os mais velhos tinham que trabalhar, né? Para ajudar a criar esses irmãos. E, enfim, fui trabalhar nessa empresa e com muita dificuldade para me acostumar com tudo aquele, né, vucu-vucu, aquele povão, uma empresa que pagava muito bem e tal, muito conhecida, muito famosa. E aí, quando foi um dia,
Eu trabalhei acho que 3 anos só nessa empresa. E aí começa o meu, o meu pior calvário. Aí que começa mesmo a história mesmo da coisa ficar bem, bem difícil, né? Eu me lembro que eu estava trabalhando e a gente falava distribuidora e eu colocava serviço na máquina para as meninas e marcava produção. Então, naquele setorzinho ali que eu cuidava, tinha umas 15 costureiras. Eu marcava, eu colocava o serviço para elas, marcava a produção, né, de hora em hora, tinha pranchetinha, tudo. E eu trabalhando ali, né, mas sempre com aqueles problemas, sempre vendo coisas, né, e eu não falava com ninguém, e se eu tentasse falar com alguém, alguém já, sabe, achava que eu estava doente, que eu estava doida, aquelas coisas, né, então eu não falava. E quando foi um dia, assim, normal, né, eu comecei a marcar a produção, eu estava marcando a produção das meninas. Aí tinha uma mesinha assim, né, minha prancheta ficava ali, aí quando eu cheguei, que eu comecei a marcar, eu caí, eu desmaiei. Assim, do nada. Simplesmente desmaiei, apaguei. E aí eu já saí do meu corpo e já comecei a entrar, já me vi assim num deserto, né? Um lugar muita areia, aquela subida enorme assim de areia, areia, e eu comecei a subir. Só que quando eu comecei a subir, eu percebi que tinha alguém do meu lado. Tinha uma pessoa do meu lado, era uma mulher bem morena, bem escura, e com a saia, uma saia rodada, uma blusa assim bem, uma roupa assim bem batida mesmo, né? Uma roupa bem gastada, assim bem usada, com um pano na cabeça. E aí quando eu comecei a subir, essa mulher chegou do meu lado e já começou a falar um monte de coisa para mim. É porque você fez isso, porque você vai ter que pagar, porque você fez isso e você vai ter que pagar, porque eu vou me vingar de você. E impressionante que quando ela começava a falar tudo, e eu sentia um peso tão grande assim do lado que ela estava, do meu lado direito, ela ficou ali do meu lado e falando, e eu sentia um peso no meu corpo. E aí praticamente ela me empurrava para me subir naquele deserto, aquele abismo. Era um abismo, assim, um negócio de areia, uma montanha de areia. E eu começava a subir e ela me empurrando ali, falando na minha cabeça. Eu falava, tá bom, eu sei que eu fiz, tá bom, eu vou pagar, mas para de falar. E ela falando, falando. E o impressionante é que, assim, na hora ali que ela estava falando aquelas coisas, eram coisas que realmente eu tinha feito mesmo. Ali na hora eu me lembrava o que que era que eu tinha feito. E eu falava, não, tudo bem, não, tá certo, eu tô errada mesmo, eu fiz, mas eu vou pagar por isso, né? E ela falava, e eu subindo naquele abismo, subindo, naquela areia, sabe, e cansada, nossa, eu não aguentava o peso, que ela ficava assim do meu lado, a impressão que dava é que ela estava pendurada no meu ombro, e ela falando, e eu falando que tá bom, que eu ia pagar, que eu já tinha entendido, que eu estava errada, e ela falava, e ela gritava, sabe, uma coisa, um horror. E a gente subindo ali naquele, né, desespero ali, subindo, e ela falando. Quando eu cheguei lá no topo daquela montanha de areia, que eu olhei, tinha um buraco negro, era uma coisa muito feia. Era um buraco enorme, assim, bem no meio, assim, quando eu terminei de subir, já deparei já com aquele abismo. Era tipo um abismo, assim, aquele buraco negro, muito escuro. E muito feio. E aí, quando chegou lá, ela tentava me empurrar para dentro daquele buraco. Ela forçava tanto. E eu via meus pés, assim, escorregando na areia. Eu estava quase caindo já naquele buraco, sabe? E ela falava, e eu falava, tá bom, tá bom. E eu com muito medo, e ela não parava de falar, e eu falava, meu Deus, eu vou cair nesse buraco. Se eu cair nesse buraco, já era, porque era um buraco muito, eu acho que era muito fundo, não dava para ver, só dava pra ver aquele buraco enorme, aquele escuridão, aquele buraco assim do nada, assim no meio da areia. E aí eu falei, né? Falei, meu Deus, ela vai me empurrar aqui dentro, eu não.
Eu tô com medo, ela vai me empurrar. E eu tentava afastar meu pé para trás, e quanto mais eu tentava afastar, mais meu pé ia escorregando, assim, sabe, na areia, para dentro. E aí, gente, nessa hora, eu tava com a cabeça baixa, olhando aquele buraco escuro. E aí eu olhei do outro lado, assim, do buraco, e eu vi que tinha alguém ali. E eu fui levantando meus olhos, assim, de baixo para cima. Eu fui levantando assim, comecei a olhar. Eu vi que tinha uma pessoa do outro lado. Eu vi uma túnica, né, branca, muito alva, branca que chega, brilhava aquele branco, e os pés bem sujos de areia. Tava com uma sandália de couro, mas os pés estavam sujos de areia, até meio entrado assim na areia, sabe? E aí eu fui subindo, comecei a olhar assim de baixo para cima e eu vi que tinha uma pessoa. E eu pensava, nossa, né, que roupa linda, que roupa clara, né, no meio desse deserto, nessa areia. E aí eu fui olhando assim para cima. E aí quando eu vi, era um ser de luz, uma coisa muito linda. Eu não vou falar para vocês o rosto, eu não vi o rosto. Era tudo muito iluminado, assim, aquela roupa branca. E era uma luz, assim, sabe? E aí eu comecei a sentir uma energia tão boa, uma paz. Aí na hora que eu comecei, eu fui vendo aquele ser, automaticamente ela sumiu. A voz dela foi ficando longe, 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 até sumir, até ela desaparecer. E aí aquele ser do outro lado estendeu a mão para mim. Ele estendeu a mão assim por cima daquele buraco, né, daquele poço, ele estendeu a mão. E eu estendi a minha mão tentando tocar na mão dele. E eu falava assim, eu não consigo, tá muito longe, eu não consigo pegar sua mão. Eu não consigo, mas minha vontade era tão grande de tocar naquela mão, sabe? Nossa, eu queria tocar naquela mão, queria tocar, queria sentir, sabe, aquela mão, porque na hora que aquela mulher sumiu, mas foi uma paz, uma coisa assim tão gloriosa, tão maravilhosa, que eu não sei explicar, sabe? Foi uma coisa muito boa, uma coisa assim, uma coisa não dá, não tem palavras, sabe, para explicar. E eu vendo aquela mão estendida assim, de um lado e eu tentando segurar na mão, do outro lado eu estendia a minha mão e eu falava, eu não consigo pegar sua mão, eu não consigo. Mas por favor, não me deixe cair nesse buraco. Não me deixa cair nesse buraco, por favor. E aí a mão ficou ali estendida e eu tentando segurar aquela mão, de repente eu puf, voltei com o meu corpo. Aí voltei, eu estava na enfermaria da empresa, tinha médico, enfermeira ali do meu lado. E aí quando eu voltei assim, né? Aí a hora que eu voltei, que eu me lembrei que eu tinha. Eu só me lembrei que eu estava marcando produção, só isso. E já me vi lá, né? E aí o médico veio, conversou comigo, perguntou, né, se eu estava nervosa, o que estava acontecendo. Aí eu falei, ah, nada assim, né? Nada, não sei, mas eu acho que não está acontecendo nada. Né? Perguntou se eu estava bem, eu falei que estava. E, e realmente não tinha nada mesmo. E eles não encontraram nada, porque né, a pressão estava boa, estava tudo bem. Né, colheram o sangue para fazer meus exames, dali uma semana era para mim voltar para ver. Mas assim, resumindo, não tinha nada, eles não encontraram nada, né? E não souberam explicar. Aí o médico falou: você quer voltar para você trabalhar ou você quer ir embora e quer ficar uns dias em casa? Eu falei: não, eu quero voltar, eu quero trabalhar, eu tô bem, eu não tenho nada, eu não tô sentindo nada, né? Aí eles me liberaram, eu voltei, né? Voltei para a empresa, continuei trabalhando e e aí assim, eu sempre tinha vontade, né, contar isso daí para alguém. Mas eu nunca contei isso para ninguém, né? Depois de muitos anos, agora, pouco tempo, que eu comecei a contar essas coisas pro meu filho, né? Porque meu filho, ele acredita, né? Porque ele também tem umas coisas assim, ele, a minha nora, então eles acreditam muito. E, mas na época eu nunca contei isso para ninguém.
E aí foi, né? Foi passando o tempo, tudo, e eu sempre vendo as coisas. E aí, a partir desse dia, essa mulher começou a me perseguir, sabe? Ela era uma obsessora, assim, sabe? Era um algoz minha de outra vida, né? E ela começou, assim, a me perseguir mesmo. E eu estava na condução para ir trabalhar, essa mulher falando, e ela falava tanto na minha cabeça que eu perdi o sentido. Ela ia falando, 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 até eu perder o sentido e desmaiava. E isso aconteceu comigo no trem, sabe? Na rua, aconteceu muitas vezes. E, e aí chegou uma hora que ela falava e gritava e falava que eu ia pagar, que ela ia se vingar. E aí teve um dia que eu senti que ela me pegou e me jogou assim dentro de um quarto escuro e bateu uma porta assim de aço como se fosse uma prisão, né? Eu nunca fui numa cadeia assim, numa prisão, já vi na televisão, mas assim ao vivo eu nunca vi, né? E aí ela jogava assim e eu sentia o barulho do cadeado, sabe? Um cadeado enorme, assim. Ela trancava com aquele cadeado, com aquela raiva, com aquela força, assim. E, nossa, aquilo até ardeu, assim, meus ouvidos, sabe? Daquele barulho. E aí começou essa obsessão, sabe? Ela me obsediava 24 horas. Minha vida virou, assim, um inferno, sabe? E eu já não sabia mais o que fazer. E aí eu comecei a adoecer, comecei, sabe, a entrar em depressão, comecei a ficar muito doente. E a minha mãe, ai, você precisa procurar uma igreja, você precisa ir para a igreja, porque não sei o quê, porque você tem que ir na igreja, porque não sei o quê, porque, né, eram muitas coisas que vinham acontecendo. E, e enfim, aí nessa época eu comecei a procurar, né, lugares, comecei procurar igreja. E eu encontrei uma igreja que foi assim, né, meu socorro, assim, os primeiros socorros para mim, assim, né? Eu me senti bem, né? Eu me ocupava o tempo todo com as coisas da igreja, o trabalho da igreja, eu trabalhava, o tempo que eu tinha eu estava sempre na igreja. Então, assim, a minha vida passou assim, eu comecei a me sentir melhor, né? Antes de procurar essa igreja, eu andei indo em alguns lugares, né, onde benzia, onde fazia as coisas, mas realmente não deu certo e eu não gostei. E aí fui para essa igreja. E aí nessa denominação eu fiquei 20 anos. Fiz muitos cursos, estudei muito a Bíblia. Na verdade, eu fui quase pastora nessa denominação. Só que assim, foi muito bom. Eu acho que tudo que eu aprendi lá, né? Mas chegou uma hora que não era mais aquilo, sabe? Eu queria conhecer outras coisas, eu queria porque na verdade assim lá não me deu assim uma resposta para todas as coisas que eu sentia. Eu não tive uma resposta assim que me convencesse, sabe? E aí, mas mesmo assim, ainda fiquei 20 anos e aconteceram muitas coisas assim na minha vida. Eu casei, eu perdi minha filha, perdi meu marido, perdi tudo. E veio acontecendo assim muitas coisas. Na época eu entrei em depressão e eu ia no médico, até, né, comecei a frequentar, ia nos psiquiatras, contava essas coisas que me acontecia e eles não queriam passar medicamento porque eles não viam que era coisa assim, sabe, de coisa patológica, coisa de medicina, eles viam que não era. Até que um dia eu passei numa psiquiatra e ela falou para mim que era para mim procurar uma igreja. Ela falou, né, procura uma igreja, tal. E aí foi aonde eu fui nessa igreja e eu fiquei 20 anos lá. Aí, mas enfim, eu fui, né, tentei, né, fazer tudo certinho, tudo direitinho, mas chegou uma hora que eu vi que não era, sabe? Que não era o que muitas coisas não me convencia. Não sei, aquele Deus que eu conheci não é o Deus que eu conheço hoje, né? Então, assim, muita cobrança. É, quando você tem quando você tem um cargo né, na igreja, quando você tem um outro na igreja, então é tipo assim, você carrega um fardo muito pesado. E eu não aguentava mais. E eu falava, não,
Não, Jesus fala, o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Por que que a gente tem que carregar um fardo tão pesado desse, né? E eu queria abrir, sabe, meus conhecimentos, conhecer outras coisas, porque não me convencia e eu não estava feliz. Eu não estava feliz. E, e aí eu, né, tava com depressão, aí comecei a tomar remédio e as coisas, muitas coisas acontecendo que não adiantava tomar remédio porque ia acontecer mesmo, sabe? Então foi assim, foi uma luta assim muito grande. E eu sempre fui, desde criança, eu sempre fui uma pessoa assim que desde criança eu ia na missa, eu sempre tive muita fé em Deus, eu era criança, mas eu tinha fé em Deus, eu sempre ia na missa, ia na igreja, fazia promessas, sabe? Eu acreditava assim muito santo, né? Então assim, eu sempre fui, eu gostava muito de cemitério, eu adorava ir no cemitério, eu adorava ir em velório. Minha mãe brigava, não fica aí no velório, você já é uma menina cheia de problema, ainda fica aí no cemitério, fica aí no velório. Eu gostava de ir, sabe, gostava de rezar muito. Então assim, eu sempre fui assim, né? E enfim, né? O tempo foi passando, a vida foi correndo, né? E sempre acontecendo as coisas. Mas assim, nessa época que eu já estava na igreja, eu comecei a ter uns desdobramentos que eu sempre tive, né? Meu desdobramento nunca parou. Só que assim, eu tenho desdobramento acordada e eu tenho desdobramento dormindo, né? Que muitos chamam de sonhos. Existem sonhos e existem desdobramento. O que eu entendo? O sonho é aquele sonho que você sonha, mas você não lembra direito. Ah, então, eu estava na minha casa, mas não era minha casa. Eu estava com fulano, mas não era o fulano. Sabe, aquela coisa confusa. Isso é sonho. O desdobramento, não. Quando você desdobra e vai para um lugar, vai para o plano espiritual, vai para outro lugar aqui na Terra, é muito diferente. Você vê tudo nítido. É tudo muito nítido, tudo muito assim, muito real, sabe? E você não esquece. Porque eu tô com 67 anos. Eu nunca esqueci de uma coisinha que aconteceu na minha vida. Dos detalhes, eu lembro de tudo, de todos os detalhes. Eu nunca me esqueci. E aí eu comecei a ter esses desdobramentos. Então, assim, e era toda noite, era mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Nessa época eu estava, né, separado do meu marido, estava morando com a minha mãe. Foi nessa época que eu fui para a igreja que eu comecei a ficar muito perturbada. E aí, o que aconteceu? E aí, toda noite eu dormia e eu saía, né, para mim era sonho, né? E eu chegava num lugar, era tipo um deserto também, sabe? Era um campo assim aberto, não tinha nada, só tinha eu e só. Não parecia cidade, não via gente, não via nada. Eu me via sozinha naquele lugar. E aí, sempre nesse mesmo lugar, vinha um caminhão, mas era um caminhão muito grande, muito grande. Era um caminhão enorme. Aquele campo era todo aberto, mas ele vinha em cima de mim. Ele vinha na minha direção. E quando ele chegava, toda vez assim, quando ele ia chegando, eu olhava para o céu assim e chamava por Deus, porque eu ficava com muito medo, né? E aí eu olhava para o céu e chamava por Deus. E desde a primeira vez que aconteceu isso, que eu olhei para o céu se abriu assim, tipo umas nuvens brancas foram se abrindo assim, sabe? E eu vi algumas pessoas lá andando, todo mundo de veste grande, assim, comprida, andando para lá e para cá. E eu fiquei olhando assim, e aí, daquelas pessoas que estavam lá, tinha um homem, eu acredito, um ser de luz muito iluminado, muito, sabe? Era uma coisa assim tremenda. Ele olhava para mim lá embaixo e fazia assim com a mão. Ele sempre fazia assim com a mão para mim. Ele olhava e fazia assim com a mão. E ele mexia a boca. E eu não entendia. E eu falava, eu quero entender. O que o senhor está falando para mim? Fala mais alto, eu quero entender. Mas eu não entendia. Ele só fazia assim com a mão para mim e mexia, mexia. Aí quando ele
Aí, quando eu lembrava de olhar da direção daquele caminhão de novo, que eu olhava, aquele caminhão vinha e parava assim, pertinho de mim, assim, na minha frente. Eu sentia até o vento. Aí, quando eu sentia aquele vento, eu acordava. Isso aí era todas as noites, eu sonhava a mesma coisa. Com esse homem, ele aparecia, fazia assim com a mão para mim. Ele aparecia, fazia assim com a mão para mim. Sempre o mesmo sonho no mesmo lugar. Só que eu não. Um dia eu comecei, né, contar para minha mãe, isso aí nem nada, não sei o quê. Então, assim, como as pessoas não acreditavam no que eu falava, eu não gostava de ficar contando, eu não contava nada. E nessa época eu estava passando, assim, por uma situação muito difícil. Eu tinha ficado muito doente, eu estava muito magra, meu filho estava com a doença terminal. Então, assim, eu estava numa situação muito difícil, muito. Que foi nessa época que eu fui para a igreja. Aí fui para a igreja, me apeguei, tudo, fiquei ali. Aí as coisas parece que se acessaram um pouco, aí se acalmaram um pouco. E aí o tempo foi passando, o tempo, né, foi correndo, mas aí, quando fui para a igreja, fiquei 20 anos, saí da igreja, e as coisas, né, sempre acontecendo. Mas aí, quando foi 2015, que as coisas começou a ficar mais assim, sabe, mais intensa, assim, muito, começou a acontecer muitas coisas assim. E eu vim para cá, né, em 2000 eu vim aqui para Minas, que eu tinha perdido a minha filha, tinha entrado em depressão e já todos esses problemas. Chegou aqui, eu ainda fui na igreja algumas vezes, aí depois eu não fui mais, aí nunca mais eu fui. Ia fazer, né, minhas orações em casa, tudo, pedia para Deus. Eu sabia, eu sempre tive certeza que Deus sempre foi comigo, Deus nunca iria me abandonar, né? Apesar de eu ter perdido a minha filha de uma forma assim tão, sabe, na época eu até me revoltei com Deus, sabe? Falei para Deus que, né, eu não queria mais filho e Deus, né, me deu aquela filha para depois levar. Então assim, eu fiquei muito revoltada, sabe? Mas enfim, né, as coisas, né, aconteceu, passou tudo. Só que aí de lá para cá começou a acontecer muitas coisas assim. E aí, quando foi um dia, eu ia muito para São Paulo, porque, né, meus filhos moram em São Paulo, minha família, minha mãe já é falecida, né, meu pai, mas eu tenho meus irmãos, meus filhos moram lá, minhas noras, tudo, né. Então, eu ia muito para lá. E eu tinha uma irmã também, que ela era de uma outra denominação, e ela foi quase pastora. Então, nós duas, assim, a gente conversava muito, e ela saiu mais ou menos, assim, na mesma época que eu. Ela saiu da igreja também, até por conta dessas coisas mesmo. Aí, o que aconteceu? Aí eu fui em São Paulo, na casa dela, né? E aí cheguei lá, ela falou para mim, ela falou, olha, eu li um livro, um livro espírita, e é um livro muito bom. Eu gostei muito. Você não quer ler? Aí eu falei, me dá aí, né? Eu falei, deixa eu ler. E aí ela me deu o livro. E aí eu já vim lendo já, né, na viagem, e eu li o livro assim e me apaixonei pelo livro. E aquele livro assim, abriu assim a minha mente de um jeito. E aí eu li aquele livro, chegando aqui na minha cidade, eu já fui procurar, né, um centro espírita, e impressionante que aqui pertinho da minha casa tinha um, e eu nunca nem tinha reparado. E aí eu comecei a frequentar, comecei a estudar, né? Comecei a estudar o kardecismo e eu me lancei, assim. Aí comecei a pegar muitos livros, comecei a ler, comecei, sabe, a assistir palestra, comecei a frequentar. E aí a mediunidade, ela foi se aflorando, assim, de um jeito, de um jeito, assim, que... Então, e aí, voltando, eu quero dizer uma coisa. Eu nem ia falar isso de religião, nada disso, sabe? A gente não está aqui para, né, ficar falando de religião. Eu respeito todas as religiões, né? Todos nós somos irmãos de todas as religiões, o Deus é um só, né? Mas assim, eu gostei muito porque cada pessoa se encontra num lugar, né? E eu consegui me encontrar. Por quê? Porque lá eu comecei assim, as respostas que eu tinha lá eram coisas assim que